começou a live da Prof, o seu momento cultural de boas músicas, boas notícias, para fazer a sua semana ficar mais legal, mais pagodeira, cheia de manias. Boa noite, Face! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então, estamos aqui hoje. Deixa eu centralizar aqui meu computador para ficar melhor, né? Para ficar mais melhor. Aqui atrás, para quem não sabe, tá, turma? Aqui atrás fica o meu estúdio, tá? Então, por isso que esse fundo aqui é um fundo mais zoado. Muito boa noite, Face. Muito boa noite, Insta. Estamos aqui hoje. O tema da nossa live de quinta hoje é o TCU. Na verdade, assim, eu quero falar de alguns assuntos, né? O legal de fazer live toda semana, sem ficar pensando muito no assunto, é poder falar de vários assuntos e responder perguntas que normalmente vocês me fazem aqui no inbox. Então, algumas eu respondo diretamente, sempre tento responder diretamente. Algumas eu gosto de fazer aquele cadáver responde, quando tem uma novelinha, né? A última vez que eu fiz foi quando eu falei dos cursinhos, né? Do lance do marketing e tal. E eu também gosto de responder, e como a gente está fazendo essas lives toda semana, responder aqui, falar um pouco sobre aqui e tal. A pergunta que eu mais recebi nessa semana... Deixa eu só arrumar meu cabelo, né? Porque ninguém merece. A pergunta que eu mais recebi nessa semana foi sobre o TCU. Então, vamos lá. Boatos dão conta, né, se não me engano, foi na segunda ou na terça, que saiu o papo, o professor Ricardo Vale, do Estratégia, postou que ele ficou sabendo lá, tal, que vai ser o CESP, que vai fazer o TCU. E é um concurso que muito provavelmente saia ainda esse ano, né? Tudo depende da pandemia, aquela coisa toda, estamos aí, né? No meio de uma pandemia que a gente espera que passe rápido, eu já não aguento mais ficar em casa, e eu tenho muita fé de que vai passar rápido, tenho muita fé de que final do ano a gente vai estar comemorando nosso Réveillon, olhando para trás e falando, nossa, pensa que a gente estava em casa o tempo todo, eu acho que final do ano já vai ter uma vacina para a gente tomar essa vacina logo, e poder se abraçar, poder sair na rua, poder ir para o bar, eu acho real, assim, acho mesmo isso, assim. Enfim, e só que por enquanto é tudo incógnita, né? A gente não sabe. Eu acho muito engraçado que quando alguém diz assim, mas a ciência diz isso, gente, ninguém sabe de nada. Tem ciência que diz alguma coisa, e tem ciência que diz outra coisa. As ciências estão batendo de frente, porque ciências são feitas de pessoas, e pessoas não estão convergindo, entende? Então, eu acho isso muito engraçado. Eu fico olhando, assim, as pessoas, porque a ciência... Hoje, o governador de hoje, eu não vou falar de política, mas hoje o prefeito de São Paulo resolveu que vai ter rodízio um dia sim, dia não, para as pessoas. Então, se o seu carro é final par, você só pode sair de casa um dia sim, um dia não. Se o seu carro é final ímpar, aí você pode sair no dia seguinte, dia sim, dia não. Se hoje, né, começa segunda-feira, dia 11. Então, dia 11 só pode sair carro par. Desculpa, dia 11 só pode sair carro ímpar. E dia 12 só pode sair carro par. É baseado na ciência. Eu queria entender qual é a ciência que embasa você tirar os carros da rua e fazer as pessoas pegarem ônibus. Essa realmente queria entender, porque ficou difícil da minha compreensão chegar lá, né? Enfim. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, é um navio sem capitão, é um navio sem... Estamos assim, estamos esperando alguma coisa acontecer. Só que eu realmente acho que até final do ano a gente já vai ter uma vacina, já vai ter alguma coisa que faça com que essa epidemia vire simplesmente uma lembrança de um momento difícil da humanidade, mas ela vai ter passado. E aí eu acho possível que a gente tenha concursos ainda esse ano, né? Nessa semana semana passada, tivemos a publicação do edital do DEPEN, que marcou provas para setembro. Temos a expectativa do edital de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que vão ser 1.200 vagas, né?
E, além disso, essa novidade do TCU, de que vai ser um edital CESP, e eu realmente acho que o TCU é um órgão que vai precisar de gente, porque o TCU, ele é o órgão de controle externo do governo federal, mas muitas vezes ele se mete em governos estaduais e até municipais. Por quê? Porque ele é um órgão de controle externo também, ele é um órgão do legislativo brasileiro. Então, eu acho que o TCU está precisando de gente, e eu acho que a possibilidade das pessoas do edital ser esse ano e tal, tem de delegado da não só delegado da Polícia Civil, né? Não só delegado da Polícia Civil do PCPR, mas investigador também em julho, tá? Só que não sabemos se vai ter mesmo. É verdade, Márcio. Teve essa publicação também do edital, faz 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. Enfim, a pergunta que eu mais recebi essa semana sobre o edital do TCU como, né? Vamos lá. Poucas pessoas estudam para a área de controle sem uma perspectiva de edital. É uma coisa bem, bem rara. Não é que nem na área fiscal, né? Na área fiscal, a maioria não, mas muitos alunos começam estudando para a área fiscal sem ter o concurso definido. Por quê? Porque tem concurso de área fiscal no governo federal, né? Receita Federal. Nos estados, ou seja, a gente tem 27 estados com Cefaz para fazer, e tem fisco em todos os municípios. Todos os municípios têm que cobrar tributo, ISS e tal, IPTU. Então, a gente tem uma frequência de fiscos municipais muito grandes, né? Muito grandes. No caso da área de controle, não é assim. No caso da área de controle, a gente tem o TCU federal, a gente tem os tribunais de controle externo dos órgãos estaduais, né? TCE São Paulo, TCE do Rio, que está com o edital aberto suspenso, TCDF, e a gente tem apenas 2 tribunais de contas municipais, que é o TCM de São Paulo e o TCM do Rio. E a Constituição de 88 vetou a criação de novos tribunais de contas municipais, ou seja, não pode. Então, normalmente, quando um concurseiro ele resolve estudar para a área de controle, ele já tem definido que ele quer algum edital específico, ou até porque as provas variam muito, né? A prova do TCE de Santa Catarina, ela, por exemplo, ela vai cobrar, se seguir a linha do último edital, ela é por área. Então, o cargo de administrador lá vai ser uma prova de administrador com alguns aspectos de controle, mas é basicamente uma prova de administrador. Assim como aqui em São Paulo, no TCM São Paulo, que está aberto, o edital, né, está suspenso, óbvio, mas está aberto, tem o edital varia para cada formação, são 4 ou 5 formações e o edital varia. Então, não é muito homogênea a cobrança. Os editais não se parecem muito. Então, é interessante você pensar em qual concurso de controle você quer fazer para direcionar o seu estudo. Não é como na área fiscal, que a gente tem uma regra geral. Na área de controle, se você quer o TCU, é um jeito, se você quer o TCE de Santa Catarina é outro jeito, se você quer o TCM aqui de São Paulo é outro jeito, se você quer o TCE do Rio é outro jeito, varia muito, tem uma diferença muito grande. Diante disso, a pergunta que eu mais recebi nessa semana foi: professor, eu estudo para a área fiscal e o edital do TCU vai sair, eu queria migrar para o TCU. Isso é viável? É possível? Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso. O TCU, na minha modesta opinião, é o concurso não jurídico mais difícil do Brasil atualmente. Não pela quantidade de vagas, porque quantidade de vagas, né? Isso é uma coisa meio. Você só precisa de uma vaga, e além disso, sempre chamam. Então, assim, não dá para você pegar o número de vagas de um edital. Mas o TCU é um concurso difícil. Primeiro, porque a prova é CESP, certo e errado, e isso já dificulta qualquer edital, né? É uma prova difícil de fazer, chatinha, certo e errado e tal. E, além disso, são muitas matérias. Muitas matérias. É muito mais matéria do que a Receita. Por exemplo, concurso TCU cai português, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, administrativo, constitucional, civil, penal,
processual civil, que é uma coisa que normalmente não cai para a área fiscal, processual civil. Economia e políticas públicas, que é como se fosse economia e finanças públicas, é um catatal de coisa, é muita coisa. Né? É muita coisa mesmo, assim, de economia e de finanças públicas. Muito mais pesado do que a Receita, muito mais pesado do que costumam ser os fiscos estaduais. Aí depois tem contabilidade pública, auditoria governamental, controle externo, AFO, administração pública. Enfim, é muita matéria, é muita coisa. No último edital, a gente teve também, até anotei aqui, análise de informações, que eu acho que não vai cair dessa vez. Por quê? Porque deve cair TI, né? TI está dominando. A disciplina de TI, ela chegou para ficar. Não tem mais como você imaginar uma prova de auditor fiscal ou de controle que não caia TI. A não ser no físico municipal, que de repente não tenha sistemas tal, muito avançados. Mas federal, acho bem impossível não cair. Então, eu acho que a análise de informações, que era um TI light, caiu no TCE da Paraíba, há 2 anos atrás, caiu a análise de informações, 3 anos atrás, caiu a análise de informações, mas eu acho que vai ser substituída por TI. É um palpite, posso estar errado, mas é um palpite. Então, eu realmente acho que vai ser uma prova muito pesada. Muito pesada. Muito, muito, muito pesada. Então, se você estuda para a área fiscal, você pode migrar para o TCU? Pode. Eu vou falar de novo o que eu sempre falo, desde que você tenha alguma base. Vamos pensar no último edital fiscal do CESP. Quais foram os últimos editais fiscais do CESP? Foi o Cefaz DF e o Cefaz Alagoas. Cefaz Alagoas foi um concurso com um edital mais enxuto, porém a prova foi bem difícil. A auditoria foi surreal e tal. A prova de Alagoas estava difícil. Já o Cefaz DF foi uma prova, um edital muito longo. Muito longo. Tanto é que o edital do Cefaz DF foi praticamente um edital de controle, foi um híbrido, né? Caiu contabilidade pública, AFO, administração pública, caiu um monte de matéria de controle. Mas a prova não foi tão pesada do que a prova das Alagoas. E eu conheço pessoas, alunos, que fizeram as duas, né? Eu nunca recomendo, mas fizeram as duas. Então, eu acho que essa prova do TCU é uma boa prova, por exemplo, para quem estudou para o Cefaz DF e teve base para o Cefaz DF e bateu na trave. De repente, a pessoa fez o Cefaz DF, estudou para o Cefaz DF, que era um edital longo, não passou, não foi para a segunda fase, e ficou meio ali órfão. Claro, agora a gente tem o TCDF, que está aberto, também é um edital de controle e tal, e muita gente que fez Cefaz DF está focando agora no TCDF, mas o fato é que eu acho que a prova do TCU é uma prova que não é para iniciantes desse momento, tá? E assim, não é muito comum eu falar isso, quer dizer, até costumo, mas o fato é que o TCU é uma prova muito complexa. É, na minha opinião, a prova mais difícil não jurídica que a gente possui hoje em dia no Brasil. Fora o TCU, claro, a gente tem concursos de magistratura que são muito difíceis e tal, mas o TCU é uma prova muito complexa, porque envolve muitas, muitas matérias. E vai com profundidade tanto nas matérias jurídicas, quanto nas matérias de contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade auditoria governamental, então, AFO. Então, eu acho uma prova complicada. Se você estuda para a área fiscal, se você tem base, o que é base? Português, já matou. Exatas, como um todo, né? Raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, já está avançado nisso. Constitucional, administrativo, contabilidade geral, contabilidade avançada, até auditoria, de repente. Tributário, possivelmente não vai cair no TCU, né? Então,
infelizmente você vai perder isso. Mas se você tem essas matérias, está bem consolidado, pode até ser que você consiga fazer essa migração, né? E aí consiga, de repente, incorporar os direitos, porque os direitos civil, penal empresarial e processual penal, eles caem com profundidade no TCU. Então, você pode incorporar essas matérias, pode incorporar economia, porque economia, o edital também é bem pesado, TI, enfim. Mas é muito importante ter uma base, porque realmente é um edital pesado, tá? Não ache que o edital do TCU é um edital trivial, tá? É uma prova bem, bem, bem pesada, tá? Bem pesada mesmo. Agora, o que a gente tem a nosso favor? A gente tem uma prova pesada em vias de rolar? Temos. Por outro lado, a gente não tem data, porque por conta da pandemia, é a mesma coisa se você está estudando para algum edital que está aberto, suspenso. Você se deu bem, né? O pessoal do TCDF é assim. Hoje mesmo estava conversando com um aluno que estuda para o TCDF. Ele começou a estudar para o TCDF, ele já tem alguma base, né? Ele fez o Cefaz DF, não passou, mas ele está indo bem e tal. E ele começou a estudar para o TCDF, a prova seria daqui 2 semanas, e ele tem mais tempo para estudar. Então, isso é uma vantagem, né? Isso é uma vantagem agora. Por quê? Porque a gente está tendo sinalizações de que vão haver concursos aqui ou ali, só que não vai ser agora, né? Não vai ser agora. Como é que você vai abrir um edital para marcar prova para daqui 2 meses, sem a segurança de que você vai conseguir colocar 40, 50 pessoas numa sala? Então, assim, eu acho que uma perspectiva realista de a gente ter alguma prova aí no mínimo, uns 3 meses. Até a prova do Paraná, eu acho que é capaz de ser adiada, de julho, que está marcada para julho, por conta disso. Quem é que vai ter culhão de colocar 60 pessoas numa sala em plena pandemia, saindo da pandemia, sem segurança? Porque assim, gente, a quarentena, ela pode acabar, né? A quarentena, ela pode acabar. A quarentena é uma coisa. Agora, o distanciamento social vai persistir por mais um tempo, né? A quarentena pode acabar. Então, por exemplo, a Receita Federal pode abrir e eu ter que trabalhar lá todo dia. Ou então, sei lá, você que trabalha aí no mercado não está aberto. Você trabalha numa loja do shopping. O shopping pode abrir, mas não significa que a loja vai permitir que entre 10 pessoas, 50 pessoas ao mesmo tempo. Não, eu acho que a gente vai passar um tempo aí de distanciamento social. Então, a não ser que as provas sejam feitas assim, numa sala, e aí você coloca 3 carteiras vazias e uma pessoa numa carteira. Então, para uma sala que teria 60 pessoas, você coloca, sei lá, 15. Pode ser uma possibilidade? Pode. Mas o fato é que, nesse momento, tá difícil, né? Uma sala é um ambiente fechado, pessoas ficam enclausuradas lá. Então, assim, a gente não está tendo nem voo direito, os aeroportos estão fechados, né? Aqui em São Paulo, Congonhas está fechado. Pensa o aeroporto de Congonhas fechar. Então, assim, não está tendo voo. Então, eu acho que essa é uma parte positiva. Alguém está falando aí, Nanda Lopes, nível de dificuldade do TCU é parecido com a FRFB. Eu não acho, eu acho o TCU mais difícil. Muito mais difícil do que. Porque as matérias que caem na Receita são matérias mais decorebas. Então, tributário é uma matéria legal, comércio internacional é uma matéria legal, legislação, né? Tal. Agora, TCU não, é economia, contabilidade pública, administração financeira orçamentária, direito processual civil, que para quem já estudou é o cão. Então, assim, eu não acho o mesmo nível, não. Acho o TCU mais complicado, mais complexo do que a Receita, na minha percepção, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que isso é uma coisa boa. Quem está estudando nesse momento para editais que estão para sair, está tendo mais tempo para se dedicar, por conta da pandemia, por conta da suspensão dos editais. Então, isso é uma coisa positiva, né? É poder escolher um edital e se dedicar com tempo. Né? Por exemplo, esse meu aluno, ele estava super correndo, porque ele fez a prova da Cefaz DF em fevereiro, e a prova do TCDF seria agora em maio, 3 meses, né? E nesse sentido, ele ganhou tempo, né?
por conta da pandemia, adiou o edital, não sabe se quando vai ser, e pensa, né, como é que vai ser? Vai voltar a pandemia, quando acabar a pandemia, não é que a prova vai ser marcada para o fim de semana seguinte. Não, vai ter que ser feita toda a programação, a banca vai ter que se organizar, alugar a escola, alugar sala, dar uma oportunidade para as pessoas comprarem suas passagens aéreas para ir para a prova e tal. Então, eu acho que, sei lá, se os editais começarem a voltar daqui 2 meses, eles vão marcar a prova para 3 meses adiante. Então, a gente pode pensar, assim, agosto, setembro, eu acho que esse é o cenário, assim, não vai ter prova em julho, por isso que eu acho estranho ali a prova da Polícia Civil do Estado do Paraná, eu acho estranho. Eu acho que eles marcaram meio no vai que cola e vamos ver se dá, assim, né? O caso deles é diferente, porque eles lançaram o edital no meio da pandemia. Então, não houve suspensão, eles lançaram no meio da pandemia. Então, eu acho que eles já analisaram esse contexto, né? Não é que nem os outros editais que ninguém tinha noção do que ia acontecer, né? Enfim, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Ponto, área fiscal e TCU. Uma coisa importante da gente ter em mente é que a área fiscal e a área de controle, elas são áreas irmãs, né? É como eu penso o seguinte: eu estou em São Paulo e eu quero ir para os Estados Unidos de carro, certo? Aqui em São Paulo, ir para os Estados Unidos de carro ou ir, sei lá, aqui em São Paulo, ir para Nova York de carro, decidir ir para Nova York de carro daqui de São Paulo, ou decidir ir para Califórnia de carro daqui de São Paulo, sei lá, 80% do caminho vai ser o mesmo. 80, 70, 60% do caminho vai ser o mesmo. Certo? Então, quando você está começando a estudar, não faz muito sentido você falar assim, eu quero migrar para a área de controle, eu quero migrar para a área fiscal. Não, porque o começo é o mesmo. Você vai ter que pegar base em português, você vai ter que pegar base em exatas, você vai ter que pegar base em constitucional e administrativo, você vai ter que pegar base em contabilidade geral, você vai ter que pegar base naqueles direitos que às vezes caem em menos quantidade, por exemplo, penal, civil, comercial. Vai ter que pegar base em TI. Hoje em dia eu acho impensado uma prova sem TI, então vai ter que pegar base em TI também. Então, essa base é a mesma. Então, se você não tem essa base, não faz sentido você falar assim, eu vou fazer o TCU, vou migrar para o TCU. Amigo, vai vai rezar o terço primeiro, depois você vai querer o milagre. Se vai ser o milagre A ou o milagre B, isso é para depois, vai rezar o terço primeiro. Entendeu? O que não faz sentido é você não tá conseguindo estudar, não tá conseguindo chegar nessa base e querer, por um milagre divino, passar no TCU, cuja banca já foi definida e a prova deve ser no máximo 6 meses. Isso não faz sentido, né, gente? Assim, o salário é bom pra caramba. Você acha que só você vai querer esse salário de 20, 30 mil reais por mês? Só você vai querer ganhar esse salário. Tem mais ninguém que vai querer. Para, né, gente? Na boa, vamos ser um pouco humilde e realista, né? Se você quer passar num concurso de alto nível, você tem que estudar muito antes de ter o edital, tá? Antes de ter o edital. E uma prova do TCU é uma prova que vai exigir muito. Vai exigir muito. Entende? E a gente teve uma prova agora, que foi o Cefaz DF, que exigiu muito. Porque apesar de ter sido uma prova de área fiscal, foi uma prova que cobrou matérias correlatas. Contabilidade pública, AFO, enfim, várias matérias que costumam cair para controle caíram no Cefaz DF. Então, eu acho que a galera do Cefaz DF tem vantagem nisso aí. Eu acho. Acho que a galera que fez Cefaz DF, que pegou base, estudou bem, de repente, por algum motivo, não passou. Lembrando que o Cefaz DF ainda não foi, não tem lista, né? Alagoas tem. Agora, Cefaz DF não, porque tem discursiva, e a discursiva está suspensa. Ou seja, tem muita gente que está esperando a discursiva do Cefaz DF, foi muito bem no Cefaz DF, mas ainda não passou no Cefaz DF.
porque vai ter uma discursiva. Então, a gente vai ter essa dinâmica agora também. Se o TCU fosse... se o Cefaz-DF já tivesse acontecido, ou fosse ser por agora a segunda fase, a gente já teria pessoas fazendo, liberando, aprovados, reprovados e bola para frente. Como o Cefaz-DF está suspenso e a segunda fase está suspensa, que é a discursiva, a gente tem uma galera que está focada no Cefaz-DF. Mas, ao mesmo tempo, é uma galera que pode fazer o TCU também. Então, esse jogo tá embaralhado aí, da turma. Entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, é um concurso que não vai ser para amadores. Essa é a mensagem. Eu acho que é um concurso que vai ser para o pessoal já que é gente grande. Tá? Minha percepção. Outra coisa que eu queria falar, que é uma pergunta que me fizeram também essa semana, sobre o DPEM e o PCDF. PCDF, a princípio, vai ser CESP, como a prova de escrivão. Vão ser 1.200 vagas, a princípio, 60 em início imediato, 600 em início imediato, 600 cadastro reserva. E, se o edital sair agora, tudo indica que as provas serão em setembro. O DPEM também vai ser em setembro. As provas do DPEM e do PCDF tendem a ser parecidas. Lembrando que um é âmbito federal, né, que é a DPEM, e o outro é âmbito estadual, que é o PCDF. Então, se você está pensando em fazer as duas provas, eu acho que você tem que aproveitar essa quarentena para se dedicar para caramba. Mas muito, muito mesmo. E, no caso do PCDF, você pode usar a prova de escrivão como referência, certo? Não te preocupa nesse momento se as provas vão ser no mesmo dia ou dias separados. Eu duvido muito que o CESP vai colocar essas duas provas no mesmo dia, DPEM e PCDF. Por que eu duvido muito? Porque são provas grandes, são provas, uma é o PCDF, que é uma prova enorme, vão ser 1.200 vagas, a outra é o DPEM, que é uma prova federal, a banca é a mesma, e eu acho que não faz muito sentido eles colocarem no mesmo dia, né? Sendo que o nicho de pessoas que vai fazer é meio que parecido. Então, eu acho que o CESP não vai fazer isso. Acho que ele vai dividir as datas, tá? Então, se você quer os dois, se joga para aprender ainda mais do que o resto. Porque você vai ter que aprender muita legislação que vai ser específica de cada um, né? O problema de conciliar editais normalmente não fica nas matérias, especialmente quando a banca é a mesma, fica na legislação. E como a legislação hoje em dia é cobrada de forma decoreba, você não basta ler a legislação, você tem que decorar a legislação. E isso dá trabalho. E dá trabalho pra caramba. Então, eu vou fazer daqui 3 concursos. Cara, é muita legislação que tem que decorar. E dá muito trabalho. Legislação você não estuda uma vez, tá? Tem que estudar de novo, de novo, de novo e de novo. Então, isso é o que vai dar mais trabalho aí no teu estudo.